Gravando. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Hoje em dia, estou super feliz de estar gravando a segunda aula, na verdade, a terceira. Eu gravei um vídeo com resumo do livro, O Código da Mente Extraordinária. Já gravei a primeira lei Transcendendo a Paisagem Cultural, e eu vou gravar hoje a segunda lei, são 10 leis para ser feliz e bem-sucedido fazendo o que você acredita. Então, esse é o meu livro do ano. Já fica a dica, eu sempre falo, podem comprar de olhos fechados, porque é o livro do ano. Bom, para quem não me conhece, já que entrou uma origamista, eu vou mostrar algumas coisas que eu faço aqui, ó. Eu gosto de fazer uns origamis diferentes, principalmente esse estilo aqui, ó, de luminária. Esse daqui é muito legal, né? Você já fez, Márcia, luminária de origami ou ainda não? Não desse tipo. Então, no final, depois a gente vai bater um papo. Então, eu vou direto ao ponto, compartilhar a tela e mostrar para vocês aqui o resumo que eu fiz da segunda lei. O Vishen Lakhiani, que é meu grande, assim, um mentor que eu não conheço ainda, mas está na minha meta conhecer o Vishen Lakhiani. Bora lá, então. Questione as regras estúpidas. Então, o que ele fala, basicamente, nessa lei? Ele fala que grande parte do mundo se baseia no que ele chama de regras estúpidas, que são as regras que são impostas pela cultura, seja no trabalho, na família, na igreja. E aí ele traz uma frase para os mais fãs do... Opa, deixa eu voltar. Os mais fãs do Star Wars, né, os mais velhos, principalmente. E é: quem é mais tolo? O tolo ou o tolo que o segue? Ele quer dizer o seguinte, né? Às vezes a gente faz o que todo mundo faz, mas de repente aquela pessoa que está liderando é um tolo e a gente vai seguindo. Então ele fala: quais são as mentiras que a gente aceita, que a gente escolhe, nós escolhemos aceitar? E aí ele traz um estudo chamado Memetics and Social Contagion, dois lados da mesma moeda. É muito legal. O que eles falam? Esse livro, esse conceito do contágio social, ele basicamente fala o seguinte: como eu estudo neuromarketing, eu também já conhecia isso, eu diria que é o neurônio espelho. As pessoas, elas acham que têm um comportamento com base racional. Só que, na verdade, é por contágio. Um vai copiando o outro e isso vai sendo contagiando. Então, o que acontece? Esse livro é um PDF com mais de 1000 páginas. Eu não li, tá, gente? Mas o que é que eu fiz? Olha só, eu fui printando as partes que tinham imagens. Então, achei muito bacana, porque aí ele traz aqui a imagem do I Want You for US Army dos Estados Unidos, né, que foi é um meme, né, se for pensar, o Bin Laden. Então, ele mostra e fala que a gente tem esse tipo de comportamento. Oh, caramba, eu estou usando o Miro, viu? Não sei se você já viu, Márcio, mas eu sou fã dessa ferramenta aqui. Então, vamos lá. Continuando. Então, ele traz essa reflexão, essa frase, que as evidências mostram que herdamos e transmitimos comportamentos, emoções, crenças e religiões não por escolha racional, mas por contágio. Ou seja, sem a gente tomar uma decisão racional. E aí ele define o que é uma regra estúpida. É uma regra babaca adotada pela sociedade para simplificar sua compreensão do mundo. E aí ele traz aqui, deixa eu ver aqui, ele traz aqui algumas regras, né? Ah, tá, agora eu lembrei. Muito bem. Então ele traz as religiões, e o Vishen Lakhiani, ele nasceu em Kuala Lumpur. E, se eu não me engano, a religião lá é hindu, né? Hinduísmo. Então, segundo a religião dele, no livro, o que é que ele conta no livro? Que eles não podem comer carne. Eles não podem comer carne. Só que quando ele era criança, aqui não é ele não, é que eu achei a foto dele quando era pequeno. Quando ele era criança, ele chegou um momento que ele tinha essa questão, ele tinha ali vontade de experimentar carne e tal, e a mãe dele, só que na religião,
falava que não podia comer carne. E no livro, Código da Mente Extraordinária, a mãe faz uma certa provocação, dizendo assim, olha, que na vida a gente pode se dar ao luxo de, às vezes, experimentar alguma coisa fora. Então, ele, quando criança, ele percebeu que ele tinha aquela crença que não podia comer carne da religião, mas, de alguma forma, ali, teve um momento que ele quebrou essa crença, que a mãe deu liberdade para ele poder experimentar. Então, o que ele fala? Eu não lembro o que é que tinha enciclopédia britânica aqui, depois eu coloco na descrição do vídeo. Gente, quem já teve britânica em casa, hein? Eu estudei na Bassa e estudei na Britânica. Meu pai tem até hoje lá ainda a Britânica. Interessante, né? Acho que o que ele quis dizer é que às vezes tem coisas escritas que a gente não pode levar tão a ferro e fogo. Mas vamos lá. Aí ele traz aqui algumas regras estúpidas que devemos questionar. A primeira delas é a questão da faculdade. Essa é daí uma das primeiras, que as pessoas colocam que precisa escolher uma boa faculdade para conseguir ter sucesso. E aqui, ele fala de um cara, legal. Uma coisa que eu faço aqui legal, gente, no livro, é que às vezes ele fala de alguém no livro e eu já vou pesquisar aqui. Eu pesquisei aqui esse cara que chama Laszlo Book. Ele trabalhou no Google, acho que ele não trabalha mais, ele escreveu um livro, Um Novo Jeito de Trabalhar. E aí ele explica que no Google e várias outras empresas já não estão colocando como restrição a pessoa fazer faculdade. Não é o que importa. E o Google tem um projeto chamado Oxigênio. Aí eu fui pesquisar, e aqui eles têm os 10 princípios do Google, as 10 crenças do Google. Concentre-se no usuário e todo o resto será consequência. É melhor escolher uma coisa e fazê-la muito bem. Rápido é melhor que devagar. A democracia funciona na web. Você não precisa estar em sua mesa para precisar de uma resposta. É possível fazer dinheiro sem fazer o mal. Então, aqui são os 10. Excelente ainda não é suficiente. É possível ser sério sem usar terno. Essa é ótima, né? E a busca por informações cruza todas as fronteiras. Esse projeto Oxigênio, ele tem algumas premissas que não estão ligadas a competências técnicas. Aí ele fala que o que é ser um bom gestor? Ser um bom orientador, treinar as pessoas, capacitar a equipe e não microgerenciar, ou seja, ficar vendo os detalhes. Expressar interesse e preocupação pelo sucesso, ser muito produtivo. Bom, gente, isso aqui eu vou deixar depois disponível para vocês acessarem. O que é importante aqui? É que essa regra da faculdade já não tem tanta validade hoje. As grandes empresas não estão colocando como meta principal. E aqui eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha história, porque para quem já me acompanha, eu fiz Unicamp em 1988, me formei em 92, 93, engenharia elétrica, e aí tem até uma parte em comum com o Vishen Lakhiani, porque ele fez computação e trabalhou na Microsoft. E ficou super descontente, acabou sendo demitido. Então, eu também acabei me tornando origamista, e a faculdade não foi o que fez a diferença. Outra regra que ele fala são as culturas, as religiões. Elas moldam muito a nossa forma de pensar. E, o que mais? Aqui, a cultura, né? Aliás, desculpa, aqui não é religião, não, aqui é a cultura, né? Casamento, como que são as regras, né? Casamento em cada país é de um jeito. Então, a cultura molda a nossa decisão. Religião, sim, mas aí que entra o princípio também. Cada religião tem um jeito de encarar. Então, ele fala que também, apesar, respeitando todas as religiões, tem muitas regras nas religiões que são regras relativamente estúpidas, né? Eu vou me permitir comentar uma delas, eu sei que pode ofender quem for adventista, mas tem aquela regra, né? Acho que, se eu não me engano, acho que o judeu também reserva o sábado, agora fiquei na dúvida. Mas eu sei que adventista, no sábado, sexta-feira à noite até sábado, final do dia, não fazem absolutamente nada. Assim, não pode fazer nada de trabalho. E então, assim, o que o livro traz sim, tem muitas regras, elas servem,
mas em algum momento você precisa questioná-las, mesmo sendo da sua religião. Uma outra regra muito interessante que ele fala é que as pessoas colocam como crença que se você não trabalhar duro, você não vai ganhar dinheiro. Então, é muito interessante que eu tinha essa crença, workaholic. Aliás, workaholic ainda é uma crença que muitas pessoas têm. E aí, o que é interessante? O Vishen Lakhiani, numa das primeiras palestras e vídeos que eu acompanhei, ele mostra essa foto que eu achei o máximo, ele com um bebezinho. Ele falou que quando virou pai, ele tinha essa crença implantada dentro dele, e ele viu que a produtividade dele começou a cair muito. Por quê? Porque ele tinha implantado essa crença. Poxa, eu não tenho tempo de trabalhar como antes, então começou a perder produtividade. O que é que ele fez? Ele implantou uma outra crença que eu me identifico muito. Ele falou, não, agora eu só trabalho em coisas que me trazem alegria. Olha que interessante. Quando você muda a crença, você começa a atrair os trabalhos que te trazem alegria. E tem sido isso desde a pandemia, aliás, antes da pandemia até, eu já estava trabalhando com origami, já estava conseguindo viver de origami e palestras. Então, aqui é outra crença, que é do trabalho. E uma coisa interessante, é que eu não sei se vocês sabem, mas trabalho, ela tem como origem um instrumento de tortura chamado tripalium. Então, não é à toa que a gente tem até uma etimologia da palavra que não favorece. Bom, enfim, então aqui você tem aqui as 4 regras que a gente deveria questionar, a gente deveria reavaliar. E aí o que é que ele faz? Ele explica as 5 formas por que a gente acaba aceitando essas regras. Por que a gente aceita? Primeira coisa é doutrinação na infância. Então, o que ele fala no livro? Ele fala que Opa, deixa eu fugir. Quando a gente é criança, a gente é como ele usa a metáfora do vidro quando está sendo moldado. Você consegue moldar e quase tudo que a criança ouve, ela vai acreditando. Então, uma das coisas que eu, particularmente como pai, me arrependo, porque a criança tem aquela fase do porquê, né? Por que isso, por que aquilo? E às vezes a gente não tem muita paciência, fala, porque sim, é porque eu quero, é porque eu sou seu pai. E aí a gente vai implantando algumas coisas que depois a gente fala, poxa, de onde que aprendeu? Aprendeu da gente mesmo. Aí o segundo, ele fala figuras de autoridade. Então você tem lá, aqui é do Vikings, né? Meio punk essa série aqui na Netflix, eu nem terminei de assistir. Mas a gente tem o Hitler, a gente tem os papas, a gente tem os próprios pais. Então, a figura de autoridade é uma figura que consegue implantar crenças muito fortes dentro da gente. Só que, ao mesmo tempo, você tem o lado bom, né? E se a gente tem figuras de liderança e autoridade que são bons exemplos, a gente tem as regras boas. Por isso que a questão não é a regra estúpida é aquela que não nos favorece. Agora, regras boas, aliás, eu não sei quem assistiu Os Dois Papas. Gente, esse filme é maravilhoso. Ele é um documentário ficcional, né? Não é um documentário que tudo que aconteceu é verdade, mas é maravilhoso para vocês refletirem sobre perdão e mudanças. Não sei quem assistiu, a Darielle está aqui também, mas vale muito a pena. Então, vamos lá. Recapitulando, doutrinação na infância, figuras de autoridade. Esse é outro ponto muito importante, necessidade de se integrar, necessidade de fazer parte de uma tribo. Então, principalmente os adolescentes, eles desejam muito fazer parte ali da tribo, então eles às vezes aceitam algumas regras para fazer parte do time. Eu era corintiano, eu acompanhava futebol, eu confesso para vocês que tem muitos anos que eu nem torço, nem acompanho, nem sei o que está acontecendo, e as pessoas às vezes falam, nossa, mas você não torce, você não acompanha, eu falo, mas o tempo que a gente perde. Então, eu acredito também que aqui está dentro das tribos, né? As pessoas querem que você pertença a alguma tribo. Esse tem um livro muito bom do Seth Godin. Bom,
como eu sei que a maioria das pessoas não compra o livro, então é só pesquisar, porque tem uma palestra maravilhosa do Seth Godin, onde ele fala que você tem pessoas precisando de líderes. Só que o problema é que, às vezes, esses líderes não são muito bons, né? Por exemplo, a tribo dos terraplanistas. Então, não vou nem comentar aqui. Então, por acaso, se tiver um terraplanista me acompanhando aí no vídeo, se não quiser me seguir no canal, fica à vontade. E aí, outra coisa muito importante, um quarto fator que fazem a gente absorver algumas regras estúpidas. Por exemplo, a Coca-Cola, a gente sabe que a Coca-Cola se vincula à felicidade, ao Papai Noel, e aí você vai meio que incorporando isso. Eu confesso para vocês uma coisa, eu até gosto de Coca-Cola, mas eu parei de tomar refrigerante. Mas por que eu parei de tomar? Porque eu assisti um vídeo do Vishen Lakhiani falando sobre a Coca-Cola, sobre como eles fazem a gente beber Coca-Cola, e como eu venho tendo ele como mentor, apesar de eu ter visto já vários vídeos falando a mesma coisa, quando eu assisti esse vídeo, e como eu considero ele um mentor, eu parei de tomar refrigerante. Então, foi uma figura de autoridade para uma coisa boa, ou seja, eu parei porque o mentor falou e eu falei, bom, vou respeitar, se eu quero ser como ele, eu segui essa prática. Então, a questão da aprovação social, ela é muito forte, porque as pessoas têm medo do julgamento e buscam reconhecimento. Então, você muitas vezes segue o que a Maria vai com as outras, né? Então, eu, por exemplo, já fui em lançamento de livro, eu não queria comprar o livro, eu fui só por educação, para fazer um contato, né? Só que, na hora que tem aquela fila, na hora que está todo mundo ali, na hora que você vai cumprimentar a pessoa, se você tivesse um livro, fica chato. Então, você acaba comprando o livro. Mas eu quero falar uma história sobre prova social, que é a aprovação social, que é um caso bem grave, e que está no livro As Armas da Persuasão, que eu já tenho um vídeo sobre esse livro também, é só procurar no meu canal. Para quem é mais velho, vai lembrar que esse cara é o Jim Jones. Ele levou centenas de pessoas para a Guiana Francesa. Era uma seita, daquelas seitas fanáticas. E aí teve um momento que ele já estava meio que sendo cercado pela polícia, já estavam investigando ali, estava próximo de meio que acabar com a seita, e ele fez centenas de pessoas se suicidarem. Ele chama Jim Jones. E aí o que o autor do livro, ele explica no livro As Armas da Persuasão. Ele fala que essas pessoas, se elas estivessem no seu país de origem, nos Estados Unidos, elas seriam pessoas completamente diferentes. Uma pessoa mais humilde, uma pessoa de classe média, uma pessoa que gosta de rock, outra que gosta de religião, que não ouve rock. Então, o que aconteceu? Quando você está no seu ambiente, todos são muito diferentes, você não segue, porque você não se identifica com as pessoas. Mas lá, na Guiana Francesa, no meio do mato, eles eram todos seguidores daquela seita, eram todos americanos que estavam lá isolados. Então, quando começou a tomar bebida, as pessoas era tão forte a questão da aprovação social que poucas pessoas conseguiram se livrar dessa regra estúpida e conseguiram sobreviver a esse suicídio coletivo. Então, isso daqui é bem duro, mas é para mostrar o quanto a prova social pode ser forte. E aí, o quinto, que faz a gente adotar regras estúpidas, são as nossas incertezas, traumas do passado. Então, a gente vê não sei de vocês, né, mas toda cidade tem aqueles, como é que chama? Ai, caramba. Aquela pessoa para recupere seu amor, né? Então, muitas pessoas acabam entrando nessas regras, pagam pessoas por causa das inseguranças. E aqui eu adorei essa imagem, né? Porque, gente, imagina um elefante e você ficar preso por uma coisa pequena. Aliás, já que eu mostrei a história do elefante, eu vou contar uma história. Tem uma história que dizem assim, que se você prende o elefante com um toquinho de madeira, desde pequeno,
Aí prende lá com um toco de madeira no circo. E aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas aí ele se habituou. Então ele, mesmo tendo força para tirar o toco, ele não tira mais. Então, essas incertezas acabam fazendo a gente seguir as regras estúpidas. Aqui eu vou contar uma história, porque eu estou aqui na aula, então vou fazer mais resumidinha, mas é uma história da águia e da galinha. Então, conta a história que um fazendeiro, ele encontrou um filhote de águia e ele pegou e criou como se fosse uma galinha, junto com as galinhas. E a águia estava lá, ciscando, não voava, até que chegou um biólogo, um naturalista, e falou, caramba, você tem uma águia. Ele falou, não, é uma águia, mas agora ela virou uma galinha. Aí o naturalista ficou revoltado, falou, não, não é possível, é uma águia. Aí ele pegou a águia, subiu ali numa escada assim baixinha e jogou a águia e ela não voou. Aí o fazendeiro falou, não, é uma galinha, falei que virou galinha. Aí ele falou, não, vamos lá. Aí ele subiu lá no alto do celeiro e a águia ficou tremendo lá, tal, e ele jogou e a águia foi lá ciscar com as galinhas de novo. E o fazendeiro falou, viu o que eu falei? Ela virou uma galinha. Aí o fazendeiro, não satisfeito, ele falou, amanhã eu volto aqui. E aí no dia seguinte, de manhã, bem cedinho, antes do nascer do sol, ele chegou lá e eles foram juntos lá para uma montanha, bem ali num penhasco, onde estava o sol nascendo. Aí ele pegou e falou, colocou a águia e falou, agora você vai voar. Você vai lembrar que você é uma águia. E aí, quando o sol nascendo e tudo mais, na beira daquele penhasco, aí chegou um momento que a águia estava com medo, mas ela abriu as asas e ele soltou e ela voou. Essa história eu ouvi aqui com o Irineu Toledo, num evento chamado Recarregando a Bateria Humana. O Irineu é um grande amigo, um radialista que eu admiro muito, e vou jogar lá no grupo depois para vocês assistirem. Gente, tem um grupo de mentoria Ikigai, que é onde eu coloco esses conteúdos que eu falo aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem a história na voz do Irineu Toledo. Mas, o que é que a gente tem? Então, a gente tem ali as 4, estou aqui empolgado, hein, gente? As 4 regras estúpidas que deveríamos questionar, que é a faculdade, a cultura, a religião e a crença do trabalho duro. As 5 formas pelas quais aceitamos as regras estúpidas. Tá aqui a doutrinação na infância, as figuras de autoridade, a necessidade de se integrar, a prova social e as nossas incertezas. E aí ele traz uma imagem, que é uma imagem muito bacana, que eu estou adaptando aqui a imagem. Acho bem legal. Ele coloca assim, aqui é a paisagem cultural, e aqui está todo mundo. E aqui está vocês. Quando eu digo vocês, é assim, quem está essa hora assistindo é porque é rebelde. Aqui a Márcia, a Cristiliane, Darielle, agradeço aí a presença de vocês. E uma curiosidade, assim, o T. Harv Eker, da Mente Milionária, e o Blair Singer, que é o autor do livro Dominando Sua Voz Interior, eles falam que 80% do resultado é a presença, é quem está presente. Mas vamos lá. Quando você é rebelde ou encrenqueiro, você está aqui na paisagem cultural, mas de alguma forma você ainda não mudou nada. Então ele fala que o desafio é você conseguir fazer o que ele chama de entalhe no universo. Então ele fala assim, você precisa trabalhar para fazer uma mudança. Vocês gostaram do Tony Stark? Adorei, fiquei procurando os ícones que eu coloco aqui. Então o desafio é esse, é como é que você se torna um visionário, como é que você cria esse pequeno entalhe no universo. Não precisa ser como Steve Jobs, mas, por exemplo, no origami eu criei esse pequeno entalhe dentro do origami. E aí ele fala de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, chama Dan Kamen. Esse cara é incrível. Ele é tipo ele faleceu, parece que em 2010, mas ele é tipo um Leonardo da Vinci da era moderna. Olha só o que ele fez. Ele criou a FIRST, que é uma comunidade global de robótica, e que
Acho que, se eu não me engano, eles usam o Lego Sirius, o Lego, para fazer campeonatos de robótica e de tecnologia e inovação. E aqui uma equipe brasileira foi uma das vencedoras de um dos prêmios da FIRST. Então, ele criou isso. Ele criou esse invento aqui que eu não sabia, que chama Segway. O cara que inventou isso aqui, gente, olha só que fenomenal. E além disso, além de tudo, ele comprou uma ilha, que ele queria fazer alguns testes, algumas coisas que acho que os Estados Unidos não deixavam. Então ele descobriu uma brecha na lei que ele podia comprar uma ilha, uma pequena ilha, e transformar em um país. O cara é doidinho, assim. Deixa eu ver se aqui eu consigo abrir para vocês verem. Não, depois eu deixo os links aqui para vocês. O cara comprou uma ilha para conseguir, e essa ilha é totalmente, uma mini ilha, né, naturalmente, totalmente autossustentável. E aí, por último, estou aqui empolgado, ele criou também essa cadeira. Olha só o que essa cadeira faz. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o somzinho. Ah, vai dar certo. Beleza. Ah, só não vai dar certo se não passar o som. Ah, mas o som é em inglês também, então não adianta muito. Vou passar um pouquinho aqui do som, mas eu vou falando. O cara criou uma cadeira, que é uma cadeira mais... uma cadeira mais... ela faz com que as pessoas consigam interagir na altura dos olhos. Então, o cadeirante, ele não fica ali abaixo da linha dos olhos. E ela sobe escadas e ela é totalmente independente. Então, a preocupação dele é com o bem-estar das pessoas. Então, você pensa, a cadeira de roda, a pessoa fica abaixo da linha dos olhos. Bom, o cara é um inventorzão. Então, isso daqui é um exemplo que ele traz no livro, que ele fala de pessoas que podem criar esse pequeno entalhe aqui no universo. Então, a pergunta é essa. A gente tem aqui a Cris, que está firme e forte aí na mesa posta, e eu estou aqui no origami. Então, não é que você vai mudar o mundo inteiro, mas se você mudar o que você consegue, é o que ele chama de visionário, é o que ele chama de criar um pequeno entalhe no universo. Aí estamos chegando já no finalzinho aqui. Então, aí ele fala de que ele começa a fechar o capítulo sobre questionar as regras estúpidas. Aí ele fala: mentes extraordinárias questionam as regras estúpidas quando elas não estão alinhadas com seus sonhos e desejos. A diferença entre ser um simples rebelde e ser um visionário é o tamanho da regra estúpida que se está disposto a questionar e as medidas que serão tomadas para mudá-la. E aqui tem tudo a ver com Ikigai, porque se as pessoas não têm um sonho ou desejo, não tem o que questionar. E aí ele fala as dicas para pegar as regras estúpidas pelo chip. Mas eu não gostei da metáfora, porque eu também sou contra a coisa de boi, acho uma besteira essa questão de pegar boi. Deveria também, outra coisa que não deveria nem existir. Então, eu fui buscar uma metáfora muito mais legal aqui para vocês. Vocês conhecem essa foto? Vocês sabem quem é essa menina aqui? Vamos ver. Ó, ganha 1 hora de mentoria quem souber quem é essa menina aqui. Ó. Essa aqui não é fácil. Essa menina é uma estátua de bronze chamada A Menina Sem Medo. E foi colocada em frente ao Touro de Wall Street. E foi colocada como uma, se eu não me engano, foi no Dia Internacional da Mulher, como uma reclamação, um movimento, né, para dizer que empresas da área financeira, onde tem mais mulheres na gestão, são empresas que são mais lucrativas. Então, eles fizeram uma estátua da menina sem medo e colocaram aqui em frente ao Touro de Wall Street. Então, achei melhor essa metáfora do que segurar as regras estúpidas pelo chip. Então, fiz uma adaptação aqui no livro do Vishen Lakhiani. Então, vamos lá. Então, como é que você faz para começar a se livrar das regras estúpidas? Você faz 5 perguntas. E você faz o teste das 5 perguntas. Primeiro, ela
é baseada em fé e confiança na humanidade, ele traz a frase do Gandhi: nunca perca fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Então, primeiro ponto, confiança e fé. Aliás, eu adoro, né? Porque eu estou relançando, gente, está aqui até eu deixei na legenda aqui do estudo sobre o livro, academiaconfide.com.br. Eu vou até mostrar para vocês depois. Segunda pergunta. Ela viola a regra de ouro? Agora a Cris vai gostar, né? Porque aqui é família unida, mesa posta. Tudo aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, faça você por ele. Então você coloca essa pergunta. E a terceira, eu assimilei de uma cultura ou religião, de novo, não quer dizer que o que tem na cultura ou religião é para você deixar de lado. Mas é importante pensar, se aquilo está te atrapalhando, será que você precisa continuar com aquela regra? A terceira é, a escolha foi racional ou foi por contágio? Aí, de novo, eu trago a coisa do futebol, né? Eu já gostei, já acompanhei futebol, já sofri, já fiquei alegre, mas acho que a escolha que a gente precisa fazer é assim, o tempo e a energia que a gente coloca em algumas coisas, será que vale a pena? E a outra é, ela atende à sua felicidade? Poxa, aqui eu não coloquei felicidade, vou colocar uma imagem. Tá? Felicidade. Se quiserem sugerir, aliás, vamos procurar felicidade e ver o que aparece. Felicidade. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Felicidade. Olha como tem uma coisa a ver com cultura. Quando eu fiz um curso chamado, aliás, eu organizei o curso de psicologia positiva com Helder Camei. E aqui é uma imagem que passa a felicidade para vocês. Passa, né? Agora, o Helder fala que felicidade no Oriente, vamos ver, ele fala que é meditação. E na cultura ocidental, a gente tem meio que essa imagem de felicidade, né, pulando e tal. E na cultura mais oriental, muitas vezes a felicidade tem outras imagens, estão mais ligadas a imagens mais ligadas ao Zen. Então, resumindo, ela tende à sua felicidade? Então, aí você consegue ver essas 5 perguntas para você analisar se aquela regra é estúpida ou não para você, porque pode ser que para outras pessoas não seja. E aqui, já fechando, ele traz o discurso do Steve Jobs. Deixa eu só botar o Miro aqui no modo apresentação, para que eu vi que não está. O seu tempo é um discurso famoso, eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, assistam. É um discurso do Steve Jobs em Stanford. É um dos mais famosos discursos do Steve Jobs. Eu vou ler para vocês aqui o trecho. O seu tempo é limitado, então não perca tempo vivendo a vida dos outros. Não seja aprisionado pelo dogma que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Steve Jobs. Nesse mesmo discurso, ele fala sobre um livro que era como se fosse um catálogo de todo mundo, que era um livro impresso. Na época não existia naturalmente o Google. Nesse livro tinha uma frase chamada Stay Hungry, Stay Foolish. Ou seja, continue com fome, continue faminto. E aí eu dei o spoiler, né, da palestra, mas tudo bem. Eu trago uma outra frase que eu gosto do Steve Jobs, não está no livro, mas eu trago para vocês. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, o que for.
Steve Jobs. Então, gente, é isso aí. Gostei da aula, deu tudo certo. Gente, olha só, essa é a segunda aula, a segunda lei do livro O Código da Mente Extraordinária. A lei 1, que é a paisagem cultural, eu já gravei, já está no meu canal, e estou achando muito legal eu me obrigar toda sexta-feira a gravar, então vocês viram que estou tendo bastante trabalho, e está bem divertido. Então eu vou agora, ainda não vou parar de gravar, tá? Então agora é a hora de, quem quiser abrir um pouquinho a câmera, ou quem não quiser abrir a câmera também pode pelo menos falar no áudio, para a gente compartilhar um pouco do que vocês acharam, tá bom? Então é isso aí, estou aqui com a Márcia, a Cristiliane e a Darielle. O que vocês acharam, gente? Estou no prazo, por incrível que pareça, achei que estava mais tarde. Pode falar. Eu separei uma frase atribuída a Machado de Assis que eu achei que tinha a ver. Pode falar. O homem, o diabo fez. Ele que acho que está cortando. É Vai porque de a novo. minha conexão está ruim. Olha só. Vou repetir uma frase atribuída a Machado, não vou dizer que seja do Machado de Assis. Tá ouvindo? Está dando para ouvir? Estou ouvindo, estou ouvindo. E agora não estou ouvindo. Quer digitar no chat, eu leio? Vamos lá. Vai demorar um tempinho. Vai demorar para digitar? Você está no celular? Posso falar? Posso falar? Pode, pode. Vamos ver se vai agora. Vou tentar de novo aqui. O homem inventou a fé e o amor. O diabo invejoso fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. Que da hora. Muito boa. Eu achei que tinha tudo a ver com algumas considerações que você fez. Eu me lembrei e catei aqui, que achei bem interessante. É atribuída a Machado de Assis. Enquanto eu não vir em algum texto do Machado de Assis, eu não digo que é dele. Muito bom. Depois você manda, porque aí eu coloco no post que eu vou fazer. Tá? Com prazer. Então, deixa eu só compartilhar mais uma coisa aqui. Olha que legal para a gente brincar com o zoom aqui, gente. Eu consigo colocar a imagem aqui do lado. E olha só como o origami é bacana para fazer luminária. Então, quando ele fala de fazer um entalhe, dobrar a realidade, eu acredito que é você escolher o que você decidiu fazer e ir bem além do que você imaginava que era possível. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer origami, eu nunca imaginei que eu ia me envolver com luminária, muito menos com palestras. Palestras, assim, eu fiz uma palestra para mais de 1.500 professores, ensinando a fazer um origami. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá legal, né? Bonitinho aqui do... Deixa eu deixar agora parado para não cair rodando. Ah, pera aí, lembrei de uma coisa. Eu quase que eu esqueci. Ó, agora lembrei. Gente do céu, quase que eu editei um vídeo aqui, porque o Vishen Lakhiani, ele fala no final desse capítulo, ele fala que no final, o coração, ele é um dos cérebros, né? Você tem 3 cérebros. Você tem a mente, o coração e o intestino. Na verdade, eles são outros cérebros, além do nosso tradicional cérebro. E eu vou mostrar uma coisa que é muito legal. Ele fala do cérebro, do coração e como o coração... Vou colocar aqui o vídeo aqui do lado, vocês vão ver. Ah, não, vai dizer que não deixou? Ah, então vou ter que compartilhar o vídeo, peraí. Quem não tem cão, caça com gato. Mas eu editei o vídeo aqui, então vou passar para vocês aqui o vídeo. Quase que eu não lembrava. Aqui, ó, coração e mente. É um vídeo de 1 minuto e pouco. Vou abrir aqui, tem legenda, tá? Então, para quem não fala inglês, tem legenda. Vou compartilhar agora. Cadê? Nossa, quase que eu não lembrei. Editei o vídeo, eu achei esse vídeo na internet e baixei. Só não sei porque ele não abriu agora.
só que eu estou gravando. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Vamos lá. Over the past 18 years, our research center has investigated heart-brain interactions, how the heart and the brain communicate with each other, and how that affects consciousness and our perceptions. One of the things we identified in our research was the state we now call coherence. And what we found was that when we're feeling positive emotions, like we're really appreciating the sunset, or really feeling love or compassion or care for someone, that the heart beats out a very different message. The heart generates by far the largest rhythmic electromagnetic field produced in the body. And what we've now found is that if we look at the spectrum analysis of the magnetic field radiated by the heart, that emotional information is actually encoded and modulating into those fields. So by learning to shift our emotions, that's changing the information we're encoding into the magnetic fields radiated by the heart, and that can impact those around us. We are fundamentally and deeply interconnected with each other and the planet itself, and what we do individually really does count and matters. É muito legal, né? Gostaram? É muito, muito legal nesse vídeo. E é mais legal ainda, a Márcia é legal que a Márcia não me conhece ainda, não sei se ela conhece esse origami que eu vou mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho, pronto. Olha só. Esse que eu mostrei no início, eu chamo de toros de origami. É uma das minhas melhores oficinas. E o que é bacana é que eu chamo ele de toros de origami porque ele tem exatamente o comportamento desse campo eletromagnético. Ah, que lindo. É um flexágono, né? Lindo, lindo. É tipo Então, um flexágono, mas é só mais... que essa peça, eu posso fazer ela na laser. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Cadê? Lindo, lindo. Agora eu não tenho, não estou aqui com ele na mão. Mas eu consigo mandar essa peça marcada na laser, e aí qualquer pessoa pode fazer. Então, essa é uma das peças que eu quero fazer como produto para enviar para as pessoas pelo correio. Só que quando você tem uma história dessa ligada ao coração, as pessoas vão se motivar mais ainda. Mas, gente, foi muito legal, né? Cris, Darielle, querem falar alguma coisa também? Sim, sim. Esse Então, último vídeo tem tudo a ver com o estado de flow, né? Exatamente. Mas muito bom. Acho que eu vou parar de gravar. Acho que ficou muito legal. Obrigado pela participação, Márcia. É sempre bom ter gente nova, que a interação fica diferente. Foi um prazer. E estou muito animado, porque a minha meta é gravar a resenha do livro, a melhor resenha do mundo. Porque aí depois eu quero ver se as pessoas... Bom, se bem que o próprio YouTube já legenda, mas a ideia é o quê? É que entre no radar do Vishen Lakhiani, em algum momento alguém envie para o cara e diga, tem um japonês maluco lá fazendo umas resenhas do livro, né? Essa é uma estratégia muito boa de networking. Mas tá bom, eu gostei muito que você é origamista, viu, Márcio? A gente tem muito a conversar. Você já fez luminária, assim? Luminária não, só flexágonos, como eu falei para você. Ah, tá. Não, a estrutura é, vamos dizer, semelhante, só que são módulos, em módulos, não uma peça inteira, assim, eu não fiz, não. Não, é maravilhoso. É maravilhoso, sim. E aquela ali você faz na mão mesmo. Você consegue fazer dobrando a peça. Gente, vocês não viram minha mesa. Você faz dobrando aqui, tá vendo? Uhum. Só que aquela peça são duas peças dessa. Tá vendo? Olha o formato. Sim. Agora, essa aqui é feita com a laser. Então, ele é um círculo. Então, essa aqui seria muito trabalhoso dobrar na mão para acertar, por causa do círculo, né? Uhum. É mais trabalhoso. Como é que eu vou dividir? Então, aqui, quando você faz com a laser, fica mais fácil. E a ideia, além de ser uma luminária, eu também vou... Falta o mecanismo aqui, eu vou colocar o mecanismo de relógio. Também fica um relógio. Mas, gente, eu vou parar de gravar. Espero que tenham gostado. Quem estiver acompanhado, quem estiver assistindo pelo YouTube,
compartilhem sem moderação, comentem e fiquem atentos que vai ter faltam 8 leis, mas estamos no caminho. Tá bom? Até mais, pessoal.